do dela já foi julgado, tá? Olá, pessoal, tudo bom? Retornando, então, nós havíamos comentado do exercício, vou fazer a resolução com vocês, né? Eu fiz as perguntas, eu vi que o pessoal tinha respondido, e vou responder a pergunta da Milena também, deve ter respondido antes de começar a gravação, mas vou aproveitar para responder agora, Milena. Milena, a pergunta foi assim, ó, o que seria buscar os autos do processo no cartório, né? É que a ideia é que a pessoa foi lá buscar lá no fórum, né? Que daí eles também chamam do cartório, foi lá buscar no cartório ou na vara, tá? Então, assim, por exemplo, nós estamos, né, estamos online, na verdade, né? Mas a instituição, ela fica do lado do fórum de Balneário Camboriú. Seria o mesmo que você entra, né, dentro do fórum, e dentro do fórum você pergunta assim, olha, onde é que fica o cartório da segunda vara civil, né? Ou às vezes você lê pelas plaquinhas, né? Você pode perguntar para alguém no atendimento, ou você vê pelas plaquinhas. Aí vai estar escrito assim, ó, segunda vara civil, ou cartório da segunda vara civil. Aí você entra e fala assim, oi, tudo bom? Eu queria ter acesso aos autos, né? Fui nomeado perito, quero ter acesso aos autos. Aí vai dizer, doutor, quer levar em carga o processo, já que é o perito? Aí você fala que sim. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, vão pedir um documento seu, se for processo físico, tá? Vão pedir um documento seu, vão preencher seus dados e vão imprimir em duas vias, né? Vai aparecer seus dados. Aí o processo físico, ele tem aquele, ele tem um papel, né? Você perfura o papel, esqueci o nome daquilo, como é que usa? Sabe, perfurador de papel, né? Você perfura ali o papel, coloca, abre o processo no final você bota a folha com a sua assinatura como perito. Aí você vai dizer assim, professor, mas se eu assino como perito, assinei, ele junta nos autos, junta no processo, lá um volume lá, junta no processo, e eu levo embora? Isso, por isso que ele faz em duas vias. Porque daí ele faz, uma via vai ficar no processo com a sua assinatura, o processo tem todas as folhas numeradas, que nem aquilo a gente que viu no processo, na disciplina de ética. Todas as folhas são sempre numeradas, em sequência, né? Vai juntar ali que você levou o processo em carga, e uma outra via vai ficar lá. Por quê? Porque daí ela sabe, além dela informar no sistema, né, ela vai ter o documento assinado por você que você levou o processo em carga e que você vai devolver depois de tanto tempo. Então já tem inclusive a data devolver, tipo assim, até que data você deve devolver, tá? Aí isso ali é buscar o processo no cartório. Então, esse buscar o processo no cartório seria o mesmo que, deixa eu vir com o mouse aqui que o meu mouse não andou, seria o mesmo que aqui, ó, retirada e entrega dos autos, tá? Retirada e entrega dos autos. O que vocês foram fazendo, né? Vocês foram fazendo assim, então. Planejamento da perícia, 3 horas de 100. Aí vocês botaram assim, né? Tipo aqui, ó, botaram 3 horas de 100. É claro que depois vocês botaram tudo centralizado e botaram 300, né? Só que eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês copiem tudo e coloquem no Excel. Então eu fiz no Excel e fui colocando, ó, deixa eu só puxar o outro, deixa eu ampliar um pouco mais. Ó, eu não botei com cifrão, mas aí você pode vir aqui, ó, só clica aqui no símbolo aqui do cifrão, ó, já dá para deixar bem bonitinho, tá? E dá para arrumar tudo aqui, né? Beleza, deixa eu só colocar para mim visualizar como segunda tela. Beleza, e assim ficou o meu. Quero comentar também o seguinte com vocês. Aqui, o que a gente fez? A gente utilizou o tipo checklist e o modelo, né? Professor, eu gostaria de mudar, fazer uma outra ordem. Posso fazer uma outra ordem? Pode, tá? Pode, não tem. O juiz não tem esse modelo. Ele não tem esse modelo para dizer assim, ele fez conforme o modelo. Tá? Então, assim, pode mudar, pode retirar. Se, por exemplo, alguma coisa você quisesse botar assim, ó, planejamento dos trabalhos e leitura e interpretação do processo, quisesse botar como sendo uma coisa só no seu modelo, você pode fazer, sem problema nenhum, tá? O que a gente foi fazendo, o que eu fiz aqui? Aqui eu utilizei esse exercício e coloquei com base no exercício, a gente foi preenchendo.
Então, deixa eu colocar assim, ó, e a gente vai visualizando. Então, primeiro era planejamento da perícia, 3 horas a R$100. 3 horas a R$100, 300. Reuniões com assistentes técnicos. Então, aqui, ó, reuniões com peritos, contadores, assistentes, se for o caso, 8 horas a 120. E eu botei ele para fazer o cálculo automático, ó. Então, eu botei B14 vezes C14, né? Na verdade, eu botei um lá em cima e depois eu arrastei, sabe assim, né? Que a gente faz para arrastar. Elaboração do termo de diligência, 4 horas a 120. Então, vamos ver aqui, ó. Realização de diligência. Aqui, ó, ele tá, eu acho que ele está como realização de diligência, não, interpretação do processo. Leitura e interpretação do processo, 4 a 100, tá? O que que acontece? O que o Davi falou, tá certo? Porque, assim, ó, o termo de diligência, ela é uma petição. O cara faz o termo, ele fez uma petição, uma correspondência, tá? Ele poderia ou ele deveria estar aqui em cima, tá? Isso aqui é uma possível resolução, ele está embaixo, tá? Ah, professor, vamos colocar direitinho, beleza. 4, 120. Deleta aqui, ó, tá? Vocês vão ver que no resultado final não vai mudar, mas vai ficar bem, né? Bem direitinho aqui. Exame de documentos, 24 horas a 160. Então, exame de documentos, pesquisa, aqui, ó, exame de livros e documentos, 24 Meu a professor, 160. Oi. esse 24 horas ali eu coloquei no realização de diligências e exame de documentos, está errado? Esse 24, 160, que deu 3.840, eu coloquei no coisa de cima, tá errado? Exame de documentos? Não, não estaria errado. Porque ele está como exame de documentos. Não estaria errado, não. Tá? Ó, também colocou, não tem problema, tá? O que que acontece? Aqui, porque assim, ó, exame de documentos, aqui ele está bem claro, exame de documentos. A gente está com, tipo, um modelo, né, para apresentar. Quem está fazendo, está colocando. Também tem o seguinte, o que que acontece? Lembram que quando a gente estava conversando no início da nossa aula, ó, no início da nossa aula eu conversei com vocês, e daí eu falei assim, olha, eu dei uma olhada em alguns processos no dia de hoje, por causa de um cliente, eu até pesquisei um processo, que era um processo criminal movido pelo Ministério Público, onde num primeiro momento até se falou, mas depois falaram, não tem nada a ver. E eu quis ver os vídeos dos depoimentos, beleza? Tem os vídeos de depoimento, eu quero saber o que foi que eles falaram, até para entender um pouco do que aconteceu dentro da empresa naqueles anos. Aí, nos vídeos, para vocês entenderem, foi questionado o seguinte, tá, mas a empresa, ela tinha, era questão de crime ambiental, né, de crime ambiental, mas a empresa tinha tratamento de efluentes, ou tinha tratamento do resíduo? Tinha. Ah, mas como é que era? Ah, tinha umas lagoas de decantação. Mas esse é o procedimento. Moral da história, o juiz e o pessoal, o Ministério Público, eles não tinham a menor ideia de como é que funciona o tratamento de efluentes. Aí eles perguntaram para o depoente se estava certo, tá certo isso ali? Aí o cara falou, olha, eu acho que tá. Se o cara tivesse dizendo, tá certo, é óbvio que tá certo, a Fátima deu autorização, e a Fátima deu autorização. A Fátima deu autorização. Eles não têm noção. Então aqui, qual que é o objetivo do nosso quadro, nosso modelo? É para que a gente tenha um parâmetro do que foi feito, tá? Pode ser sim, ó, 24, 160, beleza, tá? Sem problema nenhum. O valor fechou e tem a ver com o exame de documentos, tá? E aqui é porque era exame de livros e documentos técnicos. Ah, professor, no dia que for na minha situação, eu vou saber bem direitinho se é exame dos livros ou da diligência e exame de documentos. Beleza, tá? Então, seguindo, o que a gente tem mais aqui? Exercício honorários. Depois, 12 horas, realização de cálculos, está aqui a realização de cálculos. Abertura de papéis de trabalho, 6 horas a 120. Depois, redação do laudo. Redação do laudo, 4 horas a 180. Revisão do laudo, 2 horas a 160. E anexos do laudo, 6 horas. Abertura dos papéis. Eu quero só ver, acho que ele somou tudo aqui, ó, revisão e anexos. Tá somado aqui, ó, 8 horas a 160. Depois, buscar os autos do processo, 3 horas a 180. 3 horas a 60. Não sei se eu falei 160, 60. Beleza? Colocaram tudo e fechou. Então, o que eu tenho de resultado final?
10.720. O que aconteceria? O que acontece? Você vem aqui, né? Faz o copia. Por exemplo, ó. Aí depende de cada um, né? É claro, professor, eu quero pegar aqui, ó, e colocar tudo aqui, ó, com... Desculpa. Aqui, eu quero colocar tudo com um símbolo aqui de reais, ó. Também pode, né? Também pode. Professor, eu quero deixar 100. Beleza. Aí, na hora de copiar, eu faço o seguinte, depende de cada um. Ó, vem aqui, vamos pegar aquele modelinho que a gente tem lá. Ó, tá o modelo. Eu, na hora de colar, vocês sabem, se clicar com o botão direito, você tem várias formas de colar, vocês sabem disso, né? Se colar só com a letrinha A, aqui, ó, fica uma naba, né? Dá para colar ele de forma que dê para editar. Meu computador ficou lento? Ó, aqui ele colou de forma que dê para editar. Eu, quando coloco nos processos, eu não coloco assim. Eu coloco assim, ó, eu clico com o botão direito e eu boto colar como se fosse uma imagem. Ó, e daí, só que daí a pessoa não edita. O que eu já vi acontecer? Assim, ó, nem todo mundo é fã de cálculo que nem vocês, né? Ó, só que eu sempre quero que ele caiba numa página só, né? O que acontece? Nem todo mundo é fã de cálculo que nem vocês. Eu já vi o caso de uma advogada que ela tinha aqui o quadro e estava no Word. E ela ia mudando de um em um, assim, no Word. Cara, de uma ação trabalhista de 40 laudas. Tipo assim, ela passava séculos fazendo aquilo. E depois, a gente nem tinha noção se estava certo. Então, assim, a minha sensação, o que era? Era de pegar o que ela fez, jogar no Excel e verificar se as fórmulas davam certo, sabe? Se o valor fechava, tá? Eu faço assim, né? Coloco como imagem. A mesma coisa, eu acho que acontece quando vocês às vezes têm que fazer alguma busca ou colar alguma coisa, eu sempre boto na hora de colar, né? Eu clico com o botão direito e coloco assim, ó, manter somente o texto, tá? O que acontece bastante? Quando o pessoal às vezes vai fazer trabalho de conclusão de curso, o cara acha um negócio legal da internet e cola, acha um negócio, aí quando vai ver ele tem assim, uma parte Arial, outra parte Times New Roman, uma outra parte, uma outra Verdana, né? E as fontes, ou às vezes o preto não é preto, o preto é cinza. Então assim, ó, se for fazer uma citação, alguma coisa, faz Ctrl Z. Na hora que for fazer Ctrl V, copia só o formato texto ali sem formatação. Beleza? Então tá. Betina Rio, né? Então, enfim. Senhores, então tá. Fizemos a primeira parte do exercício. Qual que é a ideia agora? A ideia é vocês fazerem a segunda parte do exercício, que é aqui, ó. É a mesma situação, né? Aí ele traz abrir papéis. Eu não sei se vocês fizeram no Excel. Se vocês fizeram no Excel, fica bem fácil, porque vocês pegam a planilha, aqui ó, tem a planilha, né? Copia a planilha, faz Ctrl C, coloca uma planilha nova, faz Ctrl Z não, Ctrl V, né? E daí você vai só ajustando, ó. Vai ajustando aqui, ó. Né? Deixar ela bem bonitinha de novo, ó. Dá até para selecionar tudo, ele já arrumar. Arruma e daí troca os horários. Troca os valores. Senhores, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Como é que vocês querem fazer? Querem que a gente faça, tipo assim, que vocês façam esse cálculo, a gente vê em conjunto o valor, se o valor ficou certo, e depois vocês só entregam daí o modelo da petição com o valor total e daí preenchem o resto da petição do modelinho? O que vocês acham? Querem fazer assim? Ou a gente já faz assim, ó. A gente dá por ok, e daí vocês entregam e pronto. O que vocês acham? Daí eu deixaria um prazo de até umas 9 horas. 9 horas a gente faz a correção ali dos valores. Né, professor, esse modelo de petição escrito ali, o professor poderia, tipo assim, exemplificar ali, preenchendo conosco ali, ao mesmo tempo, para a gente ver como é que faz, para a gente fazer tanto para um quanto para outro?
Pode ser. A gente vai fazer só de um. A gente vai fazer só de um. Tipo, por exemplo, pegar o exercício 1, igual você falou, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da segunda vara de Brusque, algo assim, da vara judicial da cidade de Brusque, alguma coisa assim, e os outros que tá em vazio preenchendo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Tem algumas coisas que a gente não conseguiria preencher. A gente vai fazer tudo em conjunto, e daí eu vou só pedir para vocês postarem, tá? Eu vou dar um tempo para que vocês calculem, e eu vou criar esses dados aqui, ó, porque esses dados aqui eu não tinha. Aí a gente vai preencher, aí vocês vão colocar o nome de vocês, e a gente vai preencher em conjunto tudo, beleza? Pode ser? E daí vocês só postam, e daí a gente tem uma ideia geral aqui do contexto. Pode ser? 9 horas a gente retorna. O que eu quero pedir para vocês, se vocês já puderem adiantando, já coloquem aqui o nome de vocês, ó. Eu vou colocar daí o meu, tá? Mas daí vocês coloquem já o nome de vocês, já, o que vocês já puderem preencher até as 9 horas. E daí a gente faz em conjunto, a gente volta e a gente preenche tudo. E eu vou trazer alguns dados aqui, ó, para a gente preencher isso aqui, tá? Porque, na verdade, vocês juntariam a petição sem ter esses dados, tá bom? 9 horas a gente está de volta aí para a gente fazer. Um abraço, pessoal. Porque como é dupla ali, fica o quê? Só o nome do pessoa, tipo assim, fulano de tal, aí fulano de tal, peritos, contadores, habilitados nos termos, aí fica tudo em plural daí. Assim, ó, se eu tenho mais de um perito, eu poderia colocar os dois ali, mas para entregar o trabalho eu colocaria o nome em cima, ia ficar mais prático para mim também, né? Mas se eu tenho os dois ali, é que assim, ó, o que acontece? Não vai existir, Davi, essa situação, porque na verdade o juiz nunca vai nomear os dois peritos, ele vai nomear só um como perito, sabe? O juiz vai nomear uma pessoa como perito. Até poderia ser nomeada uma empresa, digamos, uma empresa tal de perícia. Se fosse assim, a empresa tal, né? Davi Perícias. Aí seria Davi Perícias representada por fulano. Quando eu tenho situações onde eu represento o cliente e tenho eu e mais um advogado, o que acontece? Tem o meu nome e tem o nome da advogada. Tipo, o meu nome e o nome da doutora Karina, lá no final. Só que daí aqui em cima não está o nosso nome, porque a gente está falando em nome, por exemplo, do João. Então, o seu João da Silva, né, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por seus advogados. E quem assina lá embaixo são os advogados, tá? Mas é o João da Silva. Nesse caso aqui, como é o caso da perícia, o juiz não vai nomear dois peritos, ele vai nomear um só. Então, seria um, a princípio, tá? Então, colocaria só um ali e coloca o nome dos outros integrantes em cima. Essa foi uma situação, até é legal a gente comentar. Esse final de semana comentaram assim no prédio. Que o síndico não se fazia sempre presente, né? É assim, como não se faz presente, né? Não, porque a gente tem problema, tipo, a 1, 2 horas da manhã com o vizinho fazendo barulho e o síndico não atende a gente. Tipo assim, pá, o cara é síndico, tipo, o cara não é, né? Não imagina ficar 24 horas à disposição com um problema de um com o outro. Aí eles falaram assim, quem sabe a gente sugere nomear 2 síndicos. Um síndico para tal horário e o outro síndico para um outro horário. Eu pensei, cara... Daí pensei, talvez seja o caso, tipo, ter uma portaria, né? Ter uma pessoa de vigilância lá. Mas a legislação não vai trazer a situação dos 2 síndicos, sabe? Ela vai trazer porque você tem responsabilidade do síndico ou para um síndico. A mesma lógica pensei aqui no perito. A responsabilidade vai ser do perito nomeado, e vai ser nomeado um, até para apurar a responsabilidade se tivesse algum problema. Concorda? O que vocês acham? Espero que sim, né? Espero que concordem. Pessoal, vou parar a gravação, 9 horas a gente está aí com um grande grupo. Um abraço.